Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva. Nesse dia de hoje, até partilhava aqui com o meu irmão aqui da técnica, né? Os meus dias de apresentar programa aqui só tá caindo um dia de santo, né? Os santos assim mais conhecidos, que a igreja costuma fazer memória, né? Na liturgia diária, né? Eu apresentei dia de Santa Teresa de Ávila, dia de São Lucas Evangelista, na sexta-feira passada São João Paulo II, e hoje nós celebramos, né, Santo Antônio de Santana Galvão. Uma alegria, né? Uma alegria sempre. O fato é que todos os dias tem um santo para a gente poder celebrar, né? Se você não sabe qual é o seu santo onomástico, né, aquele santo que tem o mesmo nome que você, procure saber, né, que dia se celebra um santo que tem o mesmo nome que você, porque é um dia especial, um dia de intercessão especial por você, né? No dia que celebramos algum santo com o nosso nome, né? Então procurar, às vezes tem algum nome aí, um nome mais diferente, às vezes não vai ter, né? Mas quem sabe a gente pode ficar devoto aí de algum santo aí, seja o santo, né, no dia do seu aniversário, para que ele possa interceder por você, né, pela sua vida, pela sua história. Mas, iniciando esse programa de hoje, que você assiste aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré, vamos clamar ao Espírito Santo sobre nós, para que nos ilumine. Vamos clamar ao Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa inteligência, sobre todo o nosso ser, para que a nossa vontade seja convidada a amar a Deus, a servir a Deus através da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achada fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós e valemos. Amém, meu irmão, minha irmã. Nesse dia em que celebramos Santo Antônio de Santana Galvão, hoje nós temos um santuário aqui na cidade de Divinópolis, né? Se você ainda não conhece, pode ir lá visitar esse grande santo que celebramos hoje, que foi um dos, se não me engano, o primeiro santo brasileiro, né? Que conhecido como o homem da paz e da caridade, Antônio de Santana Galvão, popularmente conhecido como Frei Galvão. Nasceu no dia 10 de maio de 1789 na cidade de Guaratinguetá. Então, primeiro santo brasileiro, nascido, né, no Brasil. Né, filho de Antônio Galvão, português natural da cidade de Faro, em Portugal, e de Isabel Leite de Barros, natural da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. O ambiente familiar era profundamente religioso. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois os seus pais gozavam de prestígio social e influência política. O pai, querendo dar uma formação humana e cultural segundo suas possibilidades econômicas, mandou Antônio, com a idade de 13 anos, à Bahia a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 1760, ingressou no noviciado da província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, em Macacu, na capitania do Rio de Janeiro, e foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1762, sendo transferido para o convento de São Francisco, em São Paulo. Em 1774, fundou o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Cheio do espírito da caridade, não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. Por isso, o povo a ele recorria em suas necessidades. A caridade de Frei Galvão brilhou, sobretudo, como fundador do Mosteiro da Luz, pelo carinho com que formou as religiosas e pelo que deixou nos estatutos do então Recolhimento da Luz. São páginas que tratam da espiritualidade, mas em particular da caridade, como devem ser vivida a vida religiosa e tratadas as pessoas de dentro e fora do recolhimento. Às 10 horas do dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro
da luz de São Paulo, havendo recebido todos os sacramentos, adormeceu santamente no Senhor, bênção, hein? Contando com seus quase 84 anos de idade. Foi sepultado na capela mor da Igreja do Mosteiro da Luz e sua sepultura ainda hoje continua sendo visitada pelos fiéis. Sobre a lápide do sepulcro de Frei Galvão está escrito para a eterna memória: aqui jaz Frei Antônio de Santana Galvão, ínclico fundador e reitor desta casa religiosa que, tendo sua alma sempre em suas mãos, placidamente faleceu no Senhor no dia 23 de dezembro do ano de 1822, sobre o olhar de sua rainha, a Virgem Imaculada. Sob a luz que ilumina o tabernáculo, repousa o corpo do escravo de Maria e do sacerdote de Cristo, a continuar ainda depois da morte, a residir na casa de sua senhora, ao lado de seu Senhor sacramental. Nossa, que profundo. Frei Galvão é o religioso cujo coração, olha que eu achei muito interessante isso aqui quando eu li antes do programa. Frei Galvão é o religioso cujo coração é de Deus, mas as mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua pessoa era caridade, delicadeza e bondade, testemunhou a doçura de Deus entre os homens. Era o homem da paz e, como encontramos no registro dos religiosos brasileiros, o seu nome é em São Paulo, mais que em qualquer outro lugar, ouvido com grande confiança, e não uma só vez. De lugares remotos, muitas pessoas o vinham procurar nas suas necessidades. No dia 25 de outubro, dia oficial do santo, foi estabelecido na liturgia pelo saudoso São João Paulo II, na ocasião da beatificação de Frei Galvão, em 1998, em Roma. Com a canonização do primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil, a 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI manteve a data de 25 de outubro. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, é isso aí. Celebramos hoje esse grande santo, o primeiro santo brasileiro, né, que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Que esse santo hoje interceda por nós, para que o nosso coração esteja cada dia mais aberto ao que Deus quer realizar. Vamos então ler a liturgia de hoje, a palavra, no dia em que celebramos esse santo, palavra que está lá em São Lucas, no capítulo 13, versículo 10 ao 17. É uma passagem conhecida por nós, muito conhecida, que é a cura daquela mulher encurvada, né? Então, naqueles dias, Jesus, ensinando na sinagoga, em um sábado, havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: estás livre da tua doença. Impõe-lhe as mãos, e no mesmo instante impôs-lhe as mãos, e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor: não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra contida no Evangelho de hoje possa, de fato, nos transformar, nos ajudar a refletir sobre tudo o que temos vivido em nossa vida, né? Porque essa palavra, essa passagem, onde se trata principalmente aqui
com certo protagonismo, a cura dessa mulher encurvada no dia de sábado fala muito ao nosso coração, porque nós podemos nos colocar no lugar e olhar para a nossa vida, né? Aqueles que são mais velhos e também os mais novos. O que tem nos feito curvar? Diante de que nós temos nos curvado? Porque vamos aqui fazer uma leitura espiritual também para a nossa vida, né? E terminando esse primeiro bloco do nosso programa, nós podemos refletir um pouco sobre o que tem feito com que nós nos curvemos, né? E muitas vezes, não digo aqui uma doença meramente física como daquela mulher, mas uma doença espiritual. Porque aqui Jesus, quando vai chamar a atenção daqueles homens, ele diz que Satanás, né? Esta filha de Abraão que Satanás paralisava há 18 anos, ou seja, há uma questão espiritual aqui também. Né? Há uma questão do mundo espiritual que deve chamar a nossa atenção a refletir sobre o que tem nos prendido. Eu digo os mais velhos e os mais novos porque talvez os mais velhos estão se amarrando agora e estão se curvando no início ainda. Né? Ainda está fácil de deixar aquilo que tem tornado a nossa vida curvada, né, diante de algumas coisas. E os mais velhos às vezes já estão vivendo uma vida encurvada há muito tempo, uma vida sem direção. Porque aqui quando Jesus toca e põe a mão sobre aquela mulher, ela se endireita. E isso fala muito para a nossa vida, em que ainda nós precisamos nos endireitar na nossa vida espiritual. Vamos para um breve intervalo, já vai com essa leitura, com aquilo que o texto está nos dizendo nesse dia, para podermos refletir no nosso segundo bloco. Já já a gente volta, fique conosco para podermos ainda mais nos aprofundar nessa palavra de hoje. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, nesse dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Uma alegria podermos celebrar esse dia de Santo Antônio. Nesse dia aqui partilhamos sobre esse evangelho da cura daquela mulher encurvada já, né, há 18 anos, que Jesus curou, né? Jesus curou e depois as mãos estão em detalhe. Foi dia de sábado, né? E dia de sábado, quando Jesus curava no dia de sábado, quando Jesus fazia qualquer coisa no dia de sábado, né, aqueles homens ficaram furiosos. Ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida, né, já meditando, trazendo para a linha da meditação da nossa vida e olhar para as circunstâncias, para as situações, para tudo aquilo que nós temos vivido, né, no nosso dia a dia e que tem também nos tornado pessoas encurvadas como aquela mulher. Hoje Jesus quer curar, Jesus quer nos curar, Jesus quer impor, né? Jesus ele não coloca limites, condições para que o seu amor nos transforme, o seu amor traga significado, o seu amor nos endireite, né? Naquilo que nós temos andado sem norte, sem lugar. Então o evangelho de hoje, ele de um lado, né, Jesus ele vem ensinar claramente, né, como se desprende, né, como se desprender, né, das circunstâncias, ou seja, como não ficar preso aos milagres, aos prodígios, né, e se
agarrar a caridade, ao amor caridade, a entrega, né? O amor que se abandona, o amor que se desgasta pelo outro. Né? Então, a cura daquela mulher quer mostrar justamente isso, que não há dia para amar, que não há tempo para amar, que não há limites para amar, para viver esse amor caridade, esse amor ágape de Deus. Então, o Filho do Homem, né, ele está acima de qualquer lei, do próprio autor, pelo fato dele ser o próprio autor da lei, né, vamos dizer assim, né. Então, nós precisamos desse auxílio da graça, desse auxílio de Deus, esse auxílio do Espírito que nos mostre isso, né, que traga... Era a dificuldade, né, o fechamento, o endurecimento do coração daqueles homens que impediam eles, né, de perceber, né, essa graça de Deus. Então, né, nós precisamos ter um coração generoso. Primeira coisa, abrir o nosso coração com generosidade à graça de Deus, para que possamos perceber que não há limites para o amor de Deus, para esse reino de amor que Jesus veio instituir. De outro lado, né, os milagres de Jesus, eles tinham por finalidade não apenas dar o testemunho da missão, né, de Jesus como enviado do Pai, mas de manifestar a grandeza do amor do Pai, mas de manifestar, né, esse amor de Deus por nós, por cada um de nós, diante das nossas misérias, diante daquela miséria, daquela doença, daquela mulher que estava encurvada há 18 anos, mas para mostrar para nós que no decorrer da nossa vida, dos anos que passam, né, da nossa vida, nós também muitas vezes estamos amarrados, nós estamos encurvados diante das coisas do mundo, diante do que o mundo pode oferecer, escravizados pelo nosso pecado, mas que há um amor, que há uma palavra, que há uma cura que o Senhor quer realizar e que quer manifestar de fato esse amor de Deus por nós, né? E isso nós trazendo aqui, claro, para uma realidade espiritual. Porque no caso daquela mulher encurvada, nós vemos que sem o toque da graça, ou seja, sem o toque de Deus, era o próprio Deus, né, nós continuamos amarrados por Satanás. Nós continuamos amarrados pelo espírito desse mundo, né, que nos prende, que às vezes seja pelo poder, nos fazem pessoas soberbas, egoístas, seja pelo prazer, que muitas vezes nos torna pessoas, né, que estão mergulhadas na luxúria ou numa vida desregrada sexualmente, afetivamente, ou seja, pela tentação do ter, né, apegados às coisas, vivendo como homens e mulheres avarentos que não conseguem, né, viver sem né, do necessário que Deus tem, abertos à providência que Deus tem para cada dia. Então, tudo isso, né, é Satanás que vai nos amarrando, nos paralisando. Assim como aquela mulher, né, viveu todo aquele tempo paralisada, muitas vezes nós estamos e vivemos paralisados, né, pelo príncipe desse mundo. Então, acabamos nos encontrando incapazes de nos erguer por nós mesmos, ou seja, né, nos erguer para poder olhar para Deus. Quando eu estou encurvado, eu olho para o chão, eu olho para as coisas da terra, mas quando Deus me liberta, eu consigo me erguer e olhar para Deus, ter um olhar para Deus, né, para poder de fato viver uma intimidade, uma amizade com Deus. Então a graça de Deus, a graça de Cristo nesse sentido, ela produz em nós dois efeitos. Primeiro, ela nos transforma, né? Ela coloca em nós essa filiação, ou seja, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, né? Nós assumimos a nossa filiação divina, ou seja, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos a fazer parte, né, da vida do próprio Deus em nós, né? Porque Deus se torna o nosso Pai. Então, esse é o primeiro efeito, né, que a palavra, que o toque da graça, que o toque de Deus, que o toque de Jesus realiza em nós, ou seja, né, nós nos tornamos esses herdeiros do céu, herdeiros das coisas de Deus, né? O segundo efeito, né, Deus nos concede uma força interior necessária para podermos, né, viver livre do pecado, para fugirmos das ocasiões de pecado, para podermos buscar a santidade de fato, para podermos, né, de fato viver uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica, ou seja, nos tornar livres para nos colocarmos, ou seja,
para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, para colocarmos em prática aquilo que nós temos, né, de concreto para amar a Deus, que são os mandamentos, que são os ensinamentos de Deus. Então, Deus nos dá essa graça, né? Então, sem o toque de Deus, nós vamos viver a nossa vida toda, né, encurvados espiritualmente, ou seja, sem podermos fazer nada. É por isso, é aí que entra a importância da experiência com Deus. A importância de participarmos de eventos, de participarmos de retiros, de participarmos de encontros. A importância de buscarmos uma vida de oração, seja através de uma adoração. A importância de vivermos a vida sacramental e através dos sacramentos experimentarmos Deus, né? Tudo isso é toque da graça na nossa vida. Tudo isso vai nos desencurvando, né? Vai endireitando a nossa vida, né, em rumo a Deus. Tudo isso nos faz olhar para Deus, a conseguir olhar, a sermos capazes de olhar para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Na Santa Missa sempre tem, né? Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus. Mas se o nosso coração está, né, escravizado, se o nosso coração está amarrado pelas coisas desse mundo, pelo pecado, nós não conseguimos. É por isso que essa força interior nos leva, né? Essa força interior que nós recebemos através do toque de Deus, né? Que faz com que os nossos olhos, que estavam até então postos na terra, né? E o nosso coração, que estava incapaz de se erguer ao céu, né? Ele é transformado, nosso olhar é transformado, nosso coração é transformado e ele se volta para Deus, se volta para o coração, né? O nosso coração está em Deus, é a nossa resposta. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse dia o Senhor possa nos tocar com o toque da graça. Que nesse dia o Senhor possa te tocar aí onde você está, na sua realidade, na sua história, naquilo que você tem vivido. Que o Senhor nesse dia possa alcançar você na realidade que você encontra. Talvez você tenha se encontrado no fundo do poço, no lamaçal do pecado, no lamaçal da discórdia, no lamaçal da ira, no lamaçal dos vícios, do vício das drogas, do alcoolismo. Talvez você esteja doente, né, de forma mental, vivendo uma depressão profunda. Hoje o Senhor quer te tocar, porque talvez são tantas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, que podem estar nos amarrando, encurvando a nossa vida a ponto de não conseguirmos ter o nosso olhar voltado para Deus, voltado para o céu. Um coração que está se apodrecendo por causa do pecado, um coração que está esmorecido. Sim, eu convido a você, meu irmão, a se abrir hoje a esse toque da graça, a esse toque de Jesus. Esse toque de amor, esse toque de caridade que vem ao nosso encontro, que vem ao encontro de cada um de nós, que vem ao encontro do seu casamento que talvez está perdido, que talvez você que está vivendo uma situação de adultério, de infidelidade no seu casamento, hoje o Senhor quer tocar, porque isso tem encurvado a sua vida e te impedido de olhar para Deus, de enxergar que o projeto de família, o casamento, o matrimônio é algo que Deus pensou, que Deus quis. Talvez você não tenha fugido das suas mãos a criação e a educação dos filhos. Hoje o Senhor quer tocar com o toque da graça e dizer: eu estou contigo, eu estou contigo. Você que há tantos anos tem lutado, tantos anos tem vivido essa batalha espiritual e tem perdido muitas vezes por confiar em si mesmo, confiar nas próprias forças. Hoje o Senhor quer te tocar com a graça. Hoje o Senhor quer devolver para ti esta filiação, esta adoção divina. Hoje o Senhor está te adotando como filhos adotivos. Assim somos adotados por Deus, pelo Pai, por esse Pai de amor. Sim, assim também como recebemos de Deus essa fortaleza interior para fugir, para viver livre de todo pecado, de toda miséria, de toda doença, seja ela física e espiritual, o Senhor hoje nos toca. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por Santo Antônio de Santana Galvão, que hoje celebramos, que ele interceda por nós, por cada família que está acompanhando esse programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês,
Lembre-se, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Vamos que vamos. Até o nosso próximo programa Palavra Viva. Deus abençoe você. Tamo junto. Forte abraço. Nosso próximo programa, Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.